sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Modas. Hoje estamos aqui com o Diego, que não é professor nosso dessa vez, mas que o Vini fez questão da gente chamar e a gente confia no Vini e a gente sabe que as pessoas que ele indica são gente muito boa. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre artes também, envolvendo artes, que é o teatro, uma delas. E aí, alguém quer começar fazendo a primeira? Pode ser. Professor, primeiramente, você podia contar um pouquinho de você? Porque como a gente não tem tanta afinidade, dizendo assim, a gente não consegue... Calma, como eu posso falar? A gente queria saber mais sobre Exato, você. a gente queria que você se apresentasse também para o público, para que a gente pudesse desenrolar a partir disso. Tá, vamos lá. Meu nome é Diego, eu sou professor do ensino médio aqui do Senac, atualmente. Tenho 28 anos. Além de ser professor de artes, também sou bailarino de formação. Já dei aula para todas as idades, de faixas etárias, mas atualmente só estou no ensino médio, com os adolescentes. Bem, tenho um gato chamado Judite, que é um gatinho que eu adotei quando ele tinha 3 meses, agora ele tem 4 anos de idade. Tenho ele tatuado aqui, Fofo. Juju, que ele dorme sempre assim, com a patinha esticada. Gosto muito de andar de bicicleta, correr, fazer exercícios. Sou de São Paulo. O que mais? Acho que por enquanto que é isso. Tudo bem. Sobre o seu estilo, como a gente percebeu, pelo jeito que você falar, você gosta muito de esportes, pelo jeito. E você acha que, tipo, você gosta de montar looks separados para cada ocasião? Tipo, um pra vir pro Senac, um pra praticar um esporte. Você gosta de ter essas diferenças nítidas nesse jeito de montar o... Sim, tem a relação de quando eu vou pra academia, quando eu vou praticar esporte, eu uso roupas mais que são próprias para prática de exercícios, né, com respiração própria, que ficam mais justas ao corpo. Eu não gosto de roupas que ficam soltas demais, porque assim eu não consigo senti-las no corpo. Para trabalhar, eu uso roupas que eu me sinto confortável, sem muita restrição. Shorts, calça, sandália, sapato, tênis, o que for, camisetas. E aí fora do trabalho, obviamente, a depender do espaço que eu estou, aí eu construo uma roupa, um look que diga mais respeito ao espaço ou que me represente mais naquele momento. Por exemplo, se eu vou a uma festa, nunca vou muito em festas, mas se eu vou em alguma, aí eu penso. Teve vezes que eu já fiquei 3 meses pensando em qual roupa eu ia usar e construir, e chegou no dia da festa que não tinha roupa, aí eu resolvi ir num brechó, eu achei justamente a roupa que eu queria. Ai, que bom! E aí eu consegui construir um look pensando naquela vivência que eu queria passar e queria vivenciar naquela festa. Mas algo que permeia, por exemplo, todo esse universo é que eu vejo as roupas muito como roupas limpas, assim, digamos, sem muita estampa, sem muita referência que chama atenção ou que chame a minha atenção. Eu uso roupas que são mais claras, sem, por exemplo, desenhos, no máximo símbolo da marca e por aí vai. Sobre o teatro, você já engatando nesse ramo das artes, como que você vê a questão da moda, da personalidade, quando o pessoal cria personagens para o teatro? Eu vejo que no teatro em si, a gente pode ampliar, né? Teatro, dança, o ramo das artes, é uma área na qual nós temos grandes possibilidades de ser quem nós queremos ser, sem se importar muito com quem está vendo. Então, às vezes, por exemplo, no teatro nós conseguimos dar voz a personagens, a figuras, a personas no geral, e a roupa entra nesse sentido para representar, às vezes, a intenção de pensamento daquele personagem, um traço de personalidade. Então, vejo que quando nós estamos falando de artes no geral, né, e a moda também se encaixa nas artes, nós temos uma amplitude muito grande de atuação, desde
misturar gêneros, misturar identidades, misturar sexualidades para compor uma roupa. Ou seja, você olha para uma roupa e aí você olha para aquela roupa e você consegue desconstruir todo um pensamento de sexualidade, de gênero em cima daquilo, no teatro mesmo, e aí varia, né, obviamente. Quando estamos falando de teatro mais clássico, tem as roupas que representam as épocas, aí vocês vão ver grandes, pelo que vamos falar de teatro elizabetano, a gente vai ver lá roupas que bem grandes, vestidos, roupas mais clássicas da corte, mas quando a gente está falando de teatros produzidos contemporaneamente, no agora, aí a gente vai ver uma reinterpretação dessas ações de corpo, de roupa, de estilos, marca, o que for. Já tive a oportunidade de trabalhar com colegas que são estilistas e trabalham com moda, e é um campo extremamente amplo, assim, no nível de pegar e trazer, por exemplo, o que a artista, o que o criador está querendo passar e referências diversas e criar uma coisa que você fica assim, caramba, como isso foi criado. Então vejo que o teatro em si é esse espaço no qual essas possibilidades são de fato assim, possíveis de serem criadas. Então você diria que o teatro é um ótimo meio para quem está querendo se encontrar? Eu acredito que sim, porque nós temos o teatro enquanto uma arte viva, né? É uma arte do agora, então é algo que eu vivencio naquele momento e também é uma arte na qual possibilita um autoconhecimento muito bom. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha 14, 13 anos, então eu era muito jovem. E ali foi no momento em que eu estava ainda construindo essa identidade de adolescente, saindo da infância para a adolescência, entendendo que eu gostava muito de artes, não das artes manuais, mas sim das artes da cena, teatro, dança, circo, música. Então vivenciei tudo isso e foi ali que eu consegui conhecer um pouco melhor de quem era esse Diego. E foi ali que eu me aproximei mais também da área do campo estético da moda. Não sou uma pessoa que conhece muito de moda, mas eu sou uma pessoa que consome bastante. Então consumo desfile, consumo revistas, de ver, busco referências. E eu acredito que o Diego que eu sou hoje vem muito dessa construção das artes na infância, na adolescência, referências que eu busquei sozinho, busquei com colegas, busquei com colegas de trabalho e, sim, tanto no sentido da construção de identidade, construção de sexualidade, construção de gênero, construção de autonomia de ser humano, acho que esse espaço das artes do teatro possibilita também ampliar o mundo, porque quando você tem acesso a uma arte que ela você pode, por exemplo, assistir um espetáculo hoje e voltar para assistir ele semana que vem. Só que você não é a mesma pessoa e o espetáculo também não vai ser o mesmo. Você não vai estar vestindo a mesma roupa. Às vezes você vai estar desconfortável com aquela roupa, você vai no outro espetáculo e está com uma roupa diferente. Então tudo é mudado. Então eu acredito que isso, quando a gente junta no entendimento de que a arte do teatro, a arte da moda, a arte da cena, a arte e ser você nisso tudo é uma grande construção que muda e se constrói a todo momento. Você acha que, tipo assim, teve algum personagem que te... Você acha que teve algum personagem que te inspirou, assim, ou... Assim, que você viu aquele personagem e você falou, nossa, esse personagem traz essa reflexão pra minha vida e até o estilo mesmo que ia trazer pra minha vida hoje, ou enfim, naquele momento. Eu acho que personagem de teatro, não tanto. Houveram peças que me tocaram muito, mas foi mais no âmbito emocional, no âmbito individual. Fernanda Montenegro atuando Simone de Beauvoir me tocou muito. Uma peça recente, mas, por exemplo, uma artista que eu gosto muito é Grace Passot. Grace Passot é uma atriz e diretora de cinema, se não me engano, ela é de BH, Belo Horizonte. E ela é muito boa atuando, assim. E um espetáculo que eu assisti dela em 2017, se eu não me engano, que era um solo. E ela tava usando só uma camiseta e uma calça, mas tinha toda uma performance de corpo ali que me tocou. Mas eu consumo muito cultura pop, né? Então quando eu falo em cultura pop, a gente fala em referências, a gente fala em tudo que tá ali vivo, tudo do agora. Por exemplo, Lady Gaga lançou ontem um clipe This Is It, tipo, é um clipe que simboliza um retorno dela ao pop, depois dela ter venciado, uma outra coisa. Então, tipo,
a partir dessas culturas, da cultura pop, eu também fui formando essas referências. Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, culturas pop fora do Brasil, né? E aí, se formos falar de culturas do MPB, a cultura MPB no Brasil também foi uma cultura que eu me baseei muito para construir a minha identidade intelectual e cultural também. Caetano, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Milton Nascimento, são figuras do Brasil, dessa cultura da música popular que eu consumia bastante quando eu era adolescente. Aí a cultura pop entrou um pouco depois, nessa adolescência para a vida adulta, eu consumo até hoje. Então muitas das coisas que eu vejo assim de referência estilística da moda, do modo de se vestir, de se portar, bem dessas referências que eu consumo das artistas que estão criando e reinventando esses espaços de comunicação. Que eu acho que até, perdão, é até importante de se falar porque são referências que estão em mim, mas às vezes não estão. Sim. As referências que vocês consomem são outras. Sim, é pessoal, né? É. Ah, tá. É pessoal. E, tipo assim, você pegando assim, como você... Tipo assim, durante a sua adolescência, que você consumia esse conteúdo e que consome até hoje, você acha que antes você tinha um pouco de medo de ser quem você é por causa disso? Ah, sim, com certeza. Eu acho que a sociedade, o mundo que nós vivemos hoje é muito diferente do mundo que eu vivi. Então vocês têm, digamos assim, 10 anos de diferença de mim para vocês. Então há 10 anos, o que tínhamos de referências, como elas chegavam, como elas se portavam, era uma coisa. Então eu digo isso porque vocês estudam numa escola que ela é muito ampla. O Senac, querendo ou não, é um espaço extremamente amplo, tem amplo assim de possibilidades, de espaços, de vivências, de diversidade. Isso é algo ótimo, porque vocês venciam o mundo, de certo modo. Diferente de quando eu estudava, né, que eu estava lá no ensino médio, estão no segundo ano, eu lembro que no segundo ano não tinha nenhum tipo, eu estudei numa escola tradicional, enfileirada, com prova, e eu, várias questões, eu morro de medo de prova, porque eu tenho muita dificuldade, TDAH bate ali na hora, não dá, o TEA também, não consigo lidar com prova, mas a diversidade que eu tinha em sala de aula era mínima. Sim. Então ela era um mundo bem homogêneo, assim. Era só isso que era passado, era só isso que era vivenciado, tudo que é fora desse padrão não é aceito. Então eu sofri muito essa por fugir do padrão que estava sendo estipulado. Então eu acho que não foi tão fácil porque não tinha tantas referências de iguais ao meu redor, como uma diversidade. Não existia isso no espaço em que eu estava, na cidade em que eu estava, que era uma cidade pequena também, né? Eu não sou de São Paulo, capital, sou de Francisco Morato, que é uma cidade perto do interior, é uma cidade, uma grande, Faz parte da Grande São Paulo? faz parte da Grande São Paulo, mas não é uma grande cidade com acesso à cultura. A minha cidade não tem teatro, não tem cinema, não, o único espaço cultural que tem é uma praça, tem uma pista de skate, e é só isso. Então não tem para onde ir realizar as coisas. Eu comecei a ter acesso quando saí da minha cidade e vim para o centro de São Paulo, que aí eu vim fazer dança, vim estudar dança aqui, vim estudar teatro aqui, e aí eu comecei a ter acesso a pessoas que estavam em todos os cantos da cidade e ampliar meu repertório cultural e intelectual dentro disso. Então, a construção, né, dessa identidade, dessa sexualidade, enquanto uma pessoa homossexual, todos esses conceitos que chegam um pouco mais acessíveis hoje na escola, em todas as redes que nós temos, né, no avanço da tecnologia, não chegava tanto. Então eu fui encontrando os espaços que eu conseguia alcançar essas informações e construindo. Então eu digo, por exemplo, eu tenho um Diego, que era o Diego da infância, o Diego da adolescência, que mudou muito. Que vocês estão vivenciando a adolescência agora, né? Sim. É uma coisa que todo dia você vai ver como você era no primeiro ano e já mudou completamente, como você é no segundo. No terceiro ano vai mudar, isso é bom, Sim. porque você está amadurecendo, aí você vai entrar na faculdade, curso técnico, você vai ver como que são as coisas e o quão foi bom você ter acesso a todas essas informações e essa diversidade de fato. Então, não foi tão fácil,
quando eu estava no ensino médio. Mas eu fui aprendendo a lidar e construindo essa minha autonomia, essa minha autenticidade e a minha identidade de fato para quem eu sou hoje. E a moda, a gente sabe que é uma forma de se expressar. Sim. Então você consegue se expressar o seu jeito, expressar o que você gosta, tudo isso com a moda. O que você diria que é tipo você, assim, na moda, do que você gosta de usar, que você fala, meu, isso sou eu na moda com certeza. Olha, tem muitos eus dentro de um eu, né? Então, se eu for pensar quem sou eu, faço várias ramificações. Por exemplo, eu sou aficionado por Adidas. Só uso Adidas, tênis da Adidas, meia da Adidas, camiseta da Adidas, calça da Adidas. Porque eu tenho um pouco de um hiperfoco em Adidas, porque eu gosto de linhas. E a Adidas, ela tem muita linha. E ela é simples, ela é básica. Não tem tanto, e ela é uma marca esportiva, que aí já traz um pouco do meu gosto também. Mas eu acho que quando eu penso no Diego da moda, quem sou eu nesse campo, eu penso em roupas confortáveis, que eu me sinta bem, que eu me sinto extremamente, como que eu posso dizer, querido, então como eu me sinto querido usando essas roupas, tá? Sem nenhum tipo de preocupação externa, de julgamento externo e de fato o básico. Então nunca vocês vão me ver usando uma roupa estampada. No máximo assim, tem 2 camisetas que eu tenho que tem estampa, uma que eu comprei de colegas de vocês que estavam fazendo um projeto de ano passado que tinham uma marca de roupa. E uma outra que é de um filme que tem uma mensagem política em cima, eu gosto de usá-la pela representação que ela traz. De resto é tudo a mesma, camiseta branca, camiseta preta, roupa da Adidas. Só. Então acho que abrir meu guarda-roupa tá lá organizado assim, camiseta branca, camiseta preta, Adidas. Aí eu tenho 3 ou 4 camisetas iguais da Adidas, porque eu vejo que na promoção eu compro e aí eu vou usando elas e elas duram 1, 2, 3 anos assim. Então, às vezes vocês me verem usando a mesma camiseta, porque eu tenho 3 da mesma. Aí eu revezo, tipo, algo que eu faço muito é... Eu construo os looks, né, pensando em como eles combinam. Então eu penso, tipo, é jeans. Jeans pode combinar um pouco com azul. E eu coloco, laranja, qual é a cor complementar? Dificilmente eu faço isso, mas às vezes eu pesquisei. Laranja, cor complementar. E aí eu coloco um azul, que eu acho que é complementar de laranja. Também. E aí eu vou criando, aí eu pego não. E eu nunca uso a mesma roupa. No mesmo, tipo, no dia seguinte, na mesma semana. Eu tenho, tipo, eu formei esse look, aí ele já vai lá pra parte do meu guarda-roupa, que são roupas que eu já usei. Aí amanhã eu já venho com outra, no outro dia outra. Aí pode ser que segunda que vem... Tem um look parecido. Pode ser que quarta que vem eu venha com essa roupa também. Porque às vezes é o look de quarta. Eu tenho, por ser uma pessoa até, às vezes eu tenho essa coisa da rotina, daí eu estabeleço ali. Mas tem muita gente também que acha que não dá pra se combinar o simples, sabe? Camiseta branca, só camiseta branca. Não dá pra usar de formas diferentes. Aí dá, e tem algo também que pensa, tipo, por exemplo, se nós formos pensar o que nós estamos vivenciando com o nosso corpo quando nós vestimos uma roupa, se ela deixa confortável ou não. Durante muito tempo, por exemplo, eu tive uma construção assim, eu fiz artes cênicas. No curso de artes cênicas tem muita aula prática. É um curso integral, então eu chegava na faculdade 8 horas da manhã e saía da faculdade 10 da noite. Porque eu tinha aula das 8 às 6 da tarde, das 8 da manhã às 6 da tarde, e à noite eu ensaiava, estudava. E são muitas aulas práticas. Para aula prática, você tem que usar roupa leve, roupa de tactel, camiseta que você vai rolar no chão. Então durante muito tempo esse foi meu estilo. Tanto que é o estilo assim, das pessoas que você vai ver assim, nas cênicas, em artes, quando tá fazendo teatro, elas usam mais roupas confortáveis, roupa preta, porque normalmente a gente tem que entrar com roupa limpa assim, não tem estampa nem nada. Eu acho que isso acabou construindo também a minha identidade de usar menos informação possível no meu corpo. Mas tive esse momento também, mas era mais demanda
curso. do curso. E assim, na sua opinião, de que forma a moda pode ser usada como um meio de expressão de generalidade ou de sexualidade? De que modo? Eu acho de que a moda em si ela já é transgressora, né? Ela traz referências de décadas e séculos e tempos que modificam muito a cultura que estamos vivenciando. Então, eu acredito que ela pode trazer... Repete a pergunta, que eu fugi. De que modo? Isso, de que Ah, modo... perdão, fala. De que modo a moda pode ser um meio de expressão de gênero ou sexualidade? Tá. Eu creio que a partir do momento em que nós começamos a entender, as pessoas no geral, a sociedade no geral, que roupa não tem gênero, que roupa é roupa, uma camiseta é uma camiseta, um vestido é um vestido, uma saia é uma saia, e que qualquer pessoa pode usar qualquer uma dessas roupas, desde que ela se sinta bem, eu acho que aí já está começando a trabalhar a moda, Aceitação. de modo a trabalhar esses temas. Porque aceitando, entendendo, compartilhando informação e entendendo que cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, durante muito tempo eu nunca usei calça jeans, porque eu não gostava da textura da calça jeans. Aí eu fui quebrando essa minha rigidez e comecei a usar. Tenho só duas calças jeans, não gosto mais, mas são as duas que eu me sinto confortável. Mas eu acredito que a moda é esse grande espaço de você trazer, de fato, discussões sobre essa temática. Quando eu vejo, por exemplo, né, até na escola mesmo, as pessoas têm essas leituras de que tem que usar determinadas roupas, tem que fazer, e aí vocês começam a entender e vêm colegas, aí outros colegas vêm, outros colegas, então cria um ambiente, às vezes, por exemplo, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas às vezes um colega vem com uma roupa diferente, né, no âmbito padrão, diferente assim, que causa um estranhamento, mas aí esse estranhamento é só inicial e depois vira algo natural, e aí começa a gerar uma comunidade de aceitação, mudança de pensamento dentro disso. Então eu acredito que é isso, a moda é sim um dos grandes espaços de modificar esse tipo de pensamentos generalistas e enquadrados num padrão, né? Eu já usei saia, já usei vestido, tenho experiência de usar roupas conforme os tempos que eu me sentia confortável de usar e acho ótimo, são roupas bonitas. Então, se eu acho a roupa bonita, me sinto confortável nela, eu acredito que esse é o espaço da moda. Sentir-se confortável, usar o que se sente bem e os outros que desconstruam e amadureçam o pensamento, entendendo que a sociedade é uma sociedade ampla. Use o que se sinta confortável, se não se sente, não use. O outro é o outro e você é você. Então acredito que é isso. Você acha que aqui no Senac é um espaço seguro para isso? Tipo, os estudantes, eles começarem a quebrar esses padrões aqui dentro? Acredito que sim, até porque nós estamos num campus que é um campus universitário, né? Então tem a presença do curso de moda, do curso de design, que já são campos mais da comunicação de artes, já traz uma... Vocês passam pelos corredores, tem os manequins da moda ali, vocês têm professores que discutem diversos temas que trazem uma amplitude de pensamento crítico e reflexivo sobre tudo. Então, eu acredito que sim, o Senac ele traz essa possibilidade, ele traz essa visão de que, tipo, sejam quem vocês são, vivenciem a vida que vocês estão vivenciando nesse momento da adolescência, aproveitem ao máximo essas experiências e ampliem seus repertórios e vivam sem se preocupar com o que o outro vai pensar, o que a outra pessoa vai pensar sobre a sua roupa, sobre a sua... E aí, né, moda, né, que não é só roupa, cabelo, maquiagem, o que for, utensílios que você utiliza no brinco, um batom, tudo isso. Eu acho que é um campus, o Senac, né, nesse campus específico, que é o que eu conheço de vivência, possibilita bastante essa possibilidade de você conseguir usar da moda para se expressar e construir a sua identidade dessa maneira. Acho que Você acha que a moda pode ajudar, tipo, a meio que combater essa questão de homofobias mesmo assim? É isso, tipo, de ser
um jeito de luta contra isso? Sim. Acredito que sim, porque a moda é uma arte estética, né? É uma arte crítica também. E nós vemos isso o acesso que nós temos, por exemplo, nas campanhas publicitárias que às vezes trazem essas questões de modo extremamente a discutir essas questões de preconceito sexual, preconceito de gênero, homofobia, bifobia, o que for. E eu acredito que o modo como essas questões são tratadas às vezes de modo generalista, tipo, saia é coisa de mulher, saia é coisa de calça é coisa de homem. Essas são questões culturais, são questões estruturais. Assim como se nós formos pegar uma evolução aí da roupa de banho, por exemplo, biquíni, maiô, se formos pegar essa evolução, a gente vai ver que lá no século passado, os homens usavam shorts extremamente curtos na praia, na rua. Hoje em dia já não, usam mais comprido. Houve uma mudança cultural em cima disso. E aí, a moda, a combater esses preconceitos, né? Ela traz sim, a partir das figuras que ela vai colocar para publicidades, o modo como elas vão colocar roupas expostas, por aí vai. Mas eu acredito que o combate a todas essas questões que são de preconceito é uma questão social, uma questão geral, e muitas vezes a gente acaba combatendo individualmente porque o modo como você se expressa no mundo às vezes já é um modo como você se posiciona. E por mais que você não fale nada, verbalmente falando, você já está dizendo algo só por estar ali, só por ser. Então, eu posso não estar levantando a voz no momento de ato político, mas eu me visto de uma maneira, eu não verbalizo, mas eu me visto de uma maneira que já é uma crítica, já é uma ação de denúncia, sabe? É um ato mínimo às vezes, que soma e cria um grande movimento junto com a comunidade artística, o universo da moda, acho que já traz essas reflexões. Eu acho que é isso, às vezes as pessoas pensam, não é meu problema, porque eu não vivo isso. Mas de certo modo. E eu acho que por mais que muitas vezes nós não façamos parte daquela comunidade, devemos sim atuar para que não se perpetuem tais ações. Com certeza. E às vezes incentivando ações positivas, criando comunidades mais acolhedoras e em si, no seu corpo, às vezes expressando isso. Por exemplo, uma das camisetas que eu tenho que tem uma estampa, é uma estampa que diz respeito ao combate à transfobia e todas essas questões que representam a comunidade trans e travesti. E aí eu uso, por mais que eu não verbalize, as pessoas que vão olhar na minha camisa já estão vendo essa denúncia, essa ação política reverberando. Aí eu utilizando a moda para combater esses preconceitos. Com certeza. Eu acho que aprendi bastante coisa. Eu vou voltar no assunto aqui que eu queria ter falado, que é sobre o teatro. Tipo assim, eu não acompanho muito sobre teatro, acho que eu acompanho mais sobre balé, apresentação de balé e tal, mas eu acho que o teatro é um dos locais onde mais abrangem, tipo assim, mais incluem de uma forma a comunidade LGBTQIA+. Tipo assim, tanto nas roupas quanto nos personagens mesmo, desde antes. Então assim, por exemplo, homens que em tempos muito antigos, tipo assim, interpretavam papéis de mulheres não, né? Papéis femininos, enfim. Eu queria saber como, tipo assim, qual a relação que você acha que... Não, se há uma relação entre o figurino e... Não, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Como que o teatro, ele, tipo assim, dá uma identidade pra essa comunidade LGBTQIA+, tipo assim, como que ele traz isso de uma forma, sabe? Positiva, né? Tipo assim, que não... Representativa. Porque assim, tipo, quando a gente tá assistindo, a gente sabe, é uma peça. Tipo assim, é um personagem e tal, assim. Mas quando a gente vê no mundo, a gente percebe que as pessoas não
tem o mesmo olhar. Não tem o mesmo olhar pra isso. Então, assim, não consegue respeitar, soltam insultos. Então, assim, como que você acha que o teatro, ele dá essa identidade para personagens que apresentam um papel... Nem sei se eu tô falando certo isso, Acho que eu entendi. sabe? Tem umas grandes diferenças. Quando a gente está assistindo teatro, nós estamos vendo uma ficção, certo? Então, quando vemos uma ficção, tem um distanciamento. Então, nós não nos aproximamos tanto daquilo. Aquilo está lá, eu estou vendo, eu estou num momento de entretenimento, estou assistindo, estou vivenciando. O momento de distanciamento existe, mas eu me aproximo quando eu me identifico um pouco com aquilo. É uma das funções da arte cênica, né, do teatro. Então, eu vejo uma personagem que era LGBT, que às vezes eu não me identifico com ela, mas eu estou entendendo toda aquela questão da peça. Muitas vezes nós temos uma ação de trazer questões, sim, para dentro do teatro, todas as artes são da performance, né, da cena, e dar voz a essas figuras, dar voz às comunidades que necessitam ser ouvidas e vistas. E só que, para quem está assistindo, né, que é o espectador, por criar esse distanciamento entre a cena e a realidade, às vezes acaba só deixando lá e não levando para a vida de fora. Sim, faz Sabe? sentido. Então eu só vou ali me divertir, assistir aquele espetáculo, faz parte de uma cena, faz parte de um processo de teatro, então me distancio e vou viver minha vida real fora dessa caixa cênica. Mas nós temos sim, como você falou, né? Se formos pegar como exemplo, teatro elisabetano. Teatro elisabetano é um teatro que ocorreu lá há anos e anos, centenas de anos aí, William Shakespeare. Nós tínhamos a corte, nós tínhamos figuras pomposas com roupas e grandes maquiagens e homens que representavam figuras femininas no teatro, e aí nós vamos evoluindo isso. Hoje em dia, por exemplo, no teatro a gente tem uma demanda de que os papéis sejam representados por pessoas que são as pessoas de fato. Então, se tem uma personagem trans no espetáculo, então que seja uma pessoa trans que represente, não um homem cis fazendo esse papel. Se tem uma personagem que é gay, então que seja um homem gay fazendo esse papel. Então, um movimento que vem de uns anos aí e foi alcançado. Então, ainda existem alguns erros assim de peças que não abarcam esse tipo de demanda, mas tem muitas outras que abarcam. Então, se nós formos ver de fato, né, por que a arte, como você falou, teatro tem um acolhimento a comunidades? Porque a arte é o espaço no qual as pessoas se sentem confortáveis para expressar quem elas são. Então, o teatro é o espaço no qual eu vou me expressar, o teatro é o espaço no qual eu vou me mostrar ao mundo. Então, por mais que eu esteja vivenciando um personagem, estou vestindo um figurino, estou passando uma maquiagem, ainda sou eu. Mas sou eu que estou interpretando um outro personagem. Então, por exemplo, podemos pensar que às vezes uma pessoa que é homossexual, uma pessoa bissexual, pansexual, não consegue se expressar na sociedade por questões familiares, por questões de religião, o que for. Mas na arte ela consegue. Então, aquele espaço de acolhimento que ela vai estar representando algo, ela consegue se colocar como ela de fato é. Ela consegue vestir a roupa que ela gostaria de vestir na vida social. E ali no teatro, na cena, ela consegue ter esse espaço. Então, é sim um espaço de acolhimento, é sim um espaço... Não é generalizado, né? Não dá pra dizer que todos são, mas nós temos uma abertura para ser quem somos dentro do espaço artístico, na dança, no teatro, no circo, no que for. Então, é de se pensar que quando vocês estão fazendo um processo, né, um podcast sobre moda, entrevistando vários participantes de áreas distintas, mas é pensar, né, que a moda, teatro, tudo caminha junto. Sim. Tudo tá ali, todas as artes, elas estão, de certo modo, trazendo as mesmas discussões. São discussões sobre a sociedade que a gente vive. São discussões sobre o que tipo de sociedade nós gostaríamos de ter, que tipo de sociedade nós gostaríamos de ver e como nos vestimos para essa sociedade. Sim. Certo? Surgiu uma pergunta aqui pra vocês. Você acha que essa maior representatividade da comunidade LGBT em meios artísticos como novelas, séries, teatro, essas coisas, pode ajudar no combate ao preconceito ou pode, de certa forma, piorar?
Acredito que tudo depende de como isso é feito, né? Então nós temos aí, por exemplo, se eu tenho uma novela que ela vai estereotipar uma figura, ela vai criar um imaginário para que todo mundo veja. Então, por exemplo, já assistimos a novela, já assistimos a séries que tinham personagens que eram uns personagens extremamente estereotipados. O que é estereotipar? É trazer o ridículo, tornar aquela figura apenas uma imagem e é só isso, então todo outro campo não existe. Toda a intelectualidade, toda a cultura dessa comunidade não existe. Então quando o tempo... Já deu um tempo de gravação aí? Não, pode ir, não tem tempo não, pode ficar tranquilo. Quando nós temos uma cultura que ela só joga as mesmas imagens, é um problema. Agora, quando nós temos uma cultura que ela joga possibilidades de imagens e de fato trata isso como um pensamento de diversidade cultural, aí eu acho que é interessante. Então nós temos problemas e nós temos soluções, né? Como o problema é quando eu trato uma figura que vocês conseguem me dar exemplos também de qualquer outra comunidade. Por exemplo, se eu tenho uma novela em que eu assisto e essa novela, essa série só fala que mulheres têm que lavar roupa, eles estão construindo que tipo de pensamento? Um pensamento machista, um pensamento estrutural. E aí se só divulga isso, as pessoas começam a pensar assim e começam a agir assim. Isso é extremamente errado. Então, isso é um problema. Agora, quando nós trazemos mulheres em diversos outros campos de atuação, campos de poder, campos políticos, campos de atuação em empresas com grandes cargos, transformando o imaginário cultural da sociedade, né, trazendo outras referências, porque a gente esquece a palavra de fato, referência. Aí eu estou criando um ponto positivo para a sociedade. Eu estou amplificando. Então acho que a sociedade, a cultura no geral, os meios de comunicação são sempre uma via de mão dupla, assim. Tem um espaço que pode vir a ser interessante, tem outro que pode vir a não ser tão interessante. E isso a gente pode transportar para qualquer outro campo. Qualquer outro campo de pensamento, qualquer outra área de conhecimento, política, social, cultura. O que vocês forem fazer, vocês podem trazer esse tipo de pensamento. Eu acho que no sentido do teatro, essas representações, os campos televisivos, tem ao meu ver, tem essa visão. Esses dois lados, né? Esses dois lados. Sim. Pode ser muito bom, como pode ser muito ruim, Sim, a depender de com como isso certeza. vai ser passado. Mas a gente vê mesmo que a maioria, por exemplo, das novelas, que é o que eu mais vejo, novelas assim, essas coisas, sempre a mulher que é lésbica tá sempre com cabelo muito curto, roupas muito largas, sempre num padrão mais masculino, dizendo assim. Já o homem tá sempre mais pro lado feminino. E aí eu acho que, acho que foge um pouco do propósito de representatividade, como você mesmo disse, porque às vezes estereotipando muito isso pode, na verdade, de certa forma... O oposto, Exato, né? A criar o reação oposto. oposta que tava procurando. E aí é um campo de... Quando nós criamos uma mesma visão de uma coisa, às vezes a gente só cria um mesmo imaginário. É importante que nós tenhamos a possibilidade de expandir esses imaginários. Não existe um jeito de ser. Ponto. Existem vários modos de ser. Então não existe um modo de ser uma mulher negra. Não. Amplitude. Existe um modo de ser um homem homossexual. Existe um modo de ser uma mulher lésbica. Não existe um modo de se vestir. Existem vários. Então quando eu possibilito a visão dos vários modos, torno isso correto e amplio para que todos tenham acesso, eu acho que é o mais coerente. Existem todas essas possibilidades de ser e de construir uma identidade estética, né? Corporal, intelectual e por aí vai. Porque uma coisa vai puxando a outra. A partir do momento que eu amplio meu repertório cultural, amplio meu repertório crítico, começo a ter algumas reflexões e acessar os espaços, igual quando vocês foram lá no teatro e assistiram ao espetáculo Carolina Maria de Jesus, e logo mais a gente vai tentar assistir outro. Então acho que é sobre isso. Vejo possibilidade de existência, vejo possibilidade de ser e de desconstruir. E a cultura é um grande campo no qual você pode ampliar seu repertório. Porque quanto mais acesso você tem, mais senso crítico e mais você vai amadurecendo enquanto pessoa. Porque você vai ter um acesso de fato ao que está sendo posto no mundo. Não só. Se eu assisto a mesma coisa sempre, eu só vou pensar nisso. Mas se eu começar a ver balé, se eu começar a ver jazz, se eu começar a ver contemporâneo, se eu começar a ver
tudo, dança de rua, ainda vou ter outras visões. Sim. Cada um é um campo diferente de se expressar e de ver. Terminamos as perguntas? Eu também. Então tá bom. Então, muito obrigada pela sua participação. Gente, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, assistam os outros. E é isso. Tchau! Tchau!